Programa Transportador com Eleus Amorim. Oferecimento ALT. 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Carvalima Transportes. Movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes. Sua carga no tempo certo. Quer ter sua frota sempre nova e rodando? Planejamento é a chave do sucesso. E com o Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz é possível. Com o Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz, você pode antecipar o seu caminhão ou Sprinter nova a partir da 6ª parcela paga. O Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz é para você. Quer saber mais? Vem para Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Quero te apresentar a Carvalima, uma das maiores e mais reconhecidas empresas de transportes do Brasil. Com mais de 100 unidades de atendimento nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Sul do Pará. Uma frota com mais de 500 veículos próprios e atendendo a mais de 65 mil clientes em boa parte do Brasil. A Carvalima garante a entrega da sua carga com pontualidade, segurança, confiança e com o melhor custo-benefício do mercado. Acesse carvalima.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Carvalima, movidos pela confiança. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Programa Transportador de hoje, você vai acompanhar conosco uma notícia. O Ministério da Infraestrutura em Brasília aceitou a devolução amigável do contrato da concessionária Rota do Oeste. Agora falta o presidente Bolsonaro sancionar e concordar com isso daí. Agora, o que isso significa? Significa que o contrato vai ser rompido amigavelmente e ela vai ter um período para poder devolver a concessão para o Estado, para a União. O programa Transportador vai reprisar hoje uma matéria que nós fizemos com uma entrevista com o presidente da concessionária Rota do Oeste. Tivemos muita mensagem, muitos pedidos para que fosse novamente reprisada essa matéria que foi de um impacto muito grande. E você hoje vai acompanhar conosco o que ele tem a dizer. Mas para que você possa entender um pouco e ter um entendimento o porquê dessa entrevista com ele, você vai acompanhar e verificar a matéria que o programa Transportador fez para entender as justificativas da alegação da entrevista dele. Acompanha conosco essa matéria. A BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará, é uma das rodovias mais importantes do Brasil hoje. A estrada é o principal corredor de exportação de grãos da região. Todos os dias passam por aqui cerca de 70 mil veículos, sendo 70% deles de carga. O vai e vem das carretas e caminhões movimentam muito mais que a rodovia. Ela faz girar a economia do país. Mas ultimamente, quem mais utiliza esse trecho tão importante não está nada satisfeito. Péssima. Não tem assistência, é muito fraca e eles não consertam a estrada. Tá uma buraqueira, trepidação. Olha o meu caminhão aí, ó. Perdeu os 2 farol na trepidação e eles não fazem nada. Tá uma porcaria, viu, aqui. Deus me livre. Tá complicado, viu? Muito buraco. Se estampar buraco só piora mais ainda. Tá difícil. A insatisfação não parte só dos caminhoneiros. Recentemente, o movimento BR-163 Duplicação Já, liderado por vereadores de Mato Grosso e do Pará, realizou uma manifestação na cidade de Sorriso, em prol da recuperação e duplicação da rodovia, com representantes do setor produtivo, do transporte e político. A rodovia, também conhecida como Rodovia da Morte, por causa da quantidade de acidentes fatais que acontecem todos os dias, há 8 anos foi repassada à sua administração a concessionária Rota do Oeste. A empresa reconhece
que apesar da queda do número de mortes, as condições das estradas poderiam ser melhores, principalmente se a duplicação estivesse concluída. Segundo o CNT, Confederação Nacional de Transportes, a BR-163 é a rodovia federal que mais mata. Estima-se que em 2021, 223 pessoas perderam suas vidas nesse trecho. No final do ano passado, a Rota do Oeste decidiu que não quer mais administrar a BR-163. Não é da nossa vontade que a gente fique procrastinando ou empurrando para frente essa solução da BR-163, que precisa desses investimentos. Então foi criada a lei, né, em 2017 e regulamentada em 2019, a Lei 13.448, uma lei que ficou conhecida como a Lei da Devolução Amigável, né, porque ela prevê uma relação conjunta entre governo federal e concessionária, para que calmamente transfira o bastão, aí, por assim dizer, para a próxima concessionária, que o governo faça um leilão no futuro e que a concessionária mantenha os trabalhos até que o governo faça essa troca. Só que esse processo de devolução amigável não acontece do dia para a noite. Primeiro, a Rota do Oeste pediu autorização à ANTT, Agência Nacional do Transportes Terrestres, que deu sinal positivo. E na semana passada, o Ministério da Infraestrutura publicou no Diário Oficial da União um parecer favorável à devolução da administração da BR-163. Agora, o processo segue para aprovação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e só depois que a ANTT dará início ao leilão para a escolha da nova empresa que deve assumir a administração da rodovia. Mas até lá, como fica a situação? Depois do anúncio da quebra de contrato da Rota do Oeste em administrar a BR-163, até o ano de 2024, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, CIDESA, formado por 15 municípios de Mato Grosso, mostrou interesse em assumir a administração da rodovia e concluir a duplicação do trecho. A intenção foi levada até ao governo federal e, desde então, tratativas para melhorar a rodovia têm sido feitas. Mas a pergunta que tanto o transportador quanto o profissional do transporte rodoviário faz hoje é: durante esse processo da devolução, vai haver melhorias na rodovia federal? E o pedágio? Como vai funcionar até o último dia da empresa à frente da rodovia? A lei ela é muito inteligente nesse sentido, ela vem justamente para regrar como vai ser o processo de transição entre a concessionária que sai e a concessionária que entra. Como o governo federal precisa de um tempo, aí a gente estima em 2 anos, para que prepare um novo leilão, leve ele a público e consiga uma nova empresa para tocar os investimentos que aqui necessitam, a lei ela é praticamente um acordo entre o governo federal e a concessionária atual, para que neste período de transição não se perca todo aquele investimento que foi feito até então. Nós temos aqui na BR-163, desde 2014 para cá, aproximadamente 2 bilhões de reais investidos, desde duplicação, manutenção do pavimento, construção de alguns edifícios de apoio, e isso certamente, se fosse um rompimento brusco, a gente teria a deterioração de tudo isso, e é exatamente a inteligência que essa lei traz para que haja uma transição e que mais vidas acabem não sendo perdidas por conta desse momento transitório. Você ouviu aí o depoimento dos caminhoneiros que pagam, que nós pagamos, eu pago, você paga, e é o relato de quem sofre com essa rodovia. Ouviu também a explicação da concessionária com o seu representante, falando ali, colocando o seu posicionamento. No próximo bloco você vai acompanhar conosco o depoimento, a emoção de quem perdeu filhos, filhas, amigos, amigas em acidente nessa rodovia. A vida é feita de momentos, e ter segurança para vivê-los leva a novas conquistas que tornam a vida melhor. E é por isso que a Alabarca Seguros trabalha todos os dias tornando a vida de nossos clientes mais seguras e cheias de conquistas.
faça seu seguro com quem está no mercado há mais de 30 anos. A Labarca Seguros tem o melhor para você e sua família. Labarca Seguros, o seu seguro é aqui. O Laboratório INAC é parceiro do Sindmate e oferece exames toxicológicos com preços especiais. Além do preço, temos rapidez no prazo de entrega e a possibilidade de realização do exame em 7 unidades. Oferecemos ainda desconto nos exames para a detecção da Covid-19 e demais exames laboratoriais para os associados Sindmate. Laboratório INAC, um jeito novo em atender você. Conheça a Oral Unique, uma clínica odontológica premium. Implantes dentários, lente de contato dental, ortodontia, raio-x panorâmico e tudo o que você precisa em um ambiente confortável com qualidade e segurança. Venha fazer uma avaliação na Oral Unique Implantes, estamos prontos para atendê-los. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Avenida das Flores, número 972, Jardim Cuiabá. Entrega segura e informação na mão, veículos novos e muita tradição. Afinal são 20 anos de muito trabalho e dedicação. Somos a LT, a transportadora 100% mato-grossense. Estamos aqui em cada parada, prontos para te surpreender. 20 anos ALT, 20 anos de entrega segura pra você. 20 anos ALT, mato-grossense desde o nascer. ALT, 2 décadas entregando qualidade. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e você vai acompanhar conosco agora depoimento emocionante de quem teve uma perda nessa rodovia apelidada de Rodovia da Morte. São depoimentos que emocionam. Acompanha conosco. Todos os anos, desde 2014, data de início da concessão, são registradas cerca de 100 mortes por ano na BR, que apesar de estar em processo de devolução, ainda é de responsabilidade da Rota do Oeste. São exatamente 958 mortes nesse período aí de 8 anos. Um relatório divulgado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso mostra de forma detalhada dados dos acidentes registrados durante todos os anos da concessão. Nele conseguimos contabilizar os feridos de forma leve e grave e os mortos. Mas é preciso olhar para além das estatísticas de vítimas da rodovia. Todas as quase 100 pessoas que perderam a vida todos os anos no trecho deixam aqui familiares, amigos. São pais e filhos que nunca mais verão seus entes queridos. Os mortos não são números, eles são histórias, saudade. Foram e continuam sendo amados. Todos eles têm um rosto que jamais serão esquecidos. E para representar todas essas histórias e todos esses rostos, você vai conhecer agora a história de Marcos e Donizete. Donizete perdeu um filho na BR. Marcos perdeu muitos amigos. No dia 25 de novembro de 2019, perdi meu filho num acidente próximo a Nova Mutum. Ele se deslocava de Sorriso para Nova Mutum. Seu nome, Rafael Luiz Marques de Oliveira. Trabalhador, trabalhava na COFCO, estava a serviço. E infelizmente se acidentou ali chegando em Nova Mutum, próximo ali a Bum. Aí eu questiono o seguinte: acidente acontece. Sim, acontece. Só que se essa pista já tivesse duplicada, como era para estar, não teria acontecido esse acidente. Aí eu pergunto, quem que fiscaliza a Rota Oeste? O que eles fizeram com esse monte de dinheiro arrecadado que não fazem o serviço deles? Do tempo que eles pegaram a concessão, os bilhões que faturaram, as rodovias continuam um caos, não terminaram as obras. Você pega o trecho hoje de Rondonópolis até o fim da concessão deles, tá um caos. Ninguém fiscaliza
essa empresa. E aí eu pergunto, até quando nós vamos chorar a morte dos nossos filhos? As esposas vão chorar as mortes do marido? E assim por diante. E vai ficando. É impossível você dar a concessão para a empresa, para uma rodovia do tamanho do fluxo que nós temos aqui no Mato Grosso, a nossa escoação de produto, da safra, entre safra. Temos fluxo de caminhão diário, o ano todo, muitos caminhões e não temos rodovia. Até quando vai isso aí? Será que ninguém vê isso? Será que ninguém fiscaliza isso? O que está esperando? Eles perderam um filho, perderam um pai, perderam uma mãe? Aí vão sentir a perda? Porque não é possível, não é possível. Tem que fiscalizar, tem que ir para cima, tem que cobrar. Porque dinheiro entra de rodo no cofre desse povo. Olha aí quantas praças de pedágio nós temos. E quantos mil veículos trafegam por dia. Fica aqui meu repúdio, minha indignação pelos governantes e pela Rota Oeste. Eu fui mais, no mínimo uns 30 metros voando para fora do ônibus, né? Aí todos 6 voaram para fora do ônibus. Todo mundo andava sem cinto, né? Na hora deu de cara e o ônibus aí deu aquele laçaço assim, quando deu de lado, deu na carreta lateral e jogou nós longe, voou tudo para fora do ônibus. Era uma turma de amigos, na realidade. Era parentes e amigos. Né? Quando eu voltei, depois de sair, eu acordava muito assustado. Toda noite já sonhava e coisa. Eu fiquei 5 meses fazendo terapia, né? Com psicólogo. Agora estou melhor, mas quando ia dirigir, até hoje, quando eu dirigi que tem chuva, aí eu já pego e paro. Né? Deu chuva, não consigo ir para frente. Os gestores dos municípios cortados pela rodovia também mostram solidariedade frente à situação das famílias afetadas pelos acidentes fatais. Os desafios da BR-163 são constantes. Os nossos amigos e amigas caminhoneiros que trafegam pela BR-163, como o prefeito do município de Sorriso, representando também o consórcio de desenvolvimento Alto do Telespires, estamos nos colocando à disposição de fazer com que esse debate não saia da nossa agenda de trabalho e deixar bem claro que sim, a falta de manutenção e principalmente a falta de duplicação da BR-163 está trazendo sérios problemas ao escoamento, com o principal prejuízo, a perca de vidas diariamente ao longo desta rodovia. Desta forma, repito, estamos juntos com a OAB, com a ProSoja, Sindicato dos Caminhoneiros do Estado de Mato Grosso, lutando para que essa pauta possa ser uma das prioridades do governo federal e do governo do Estado também. Mais uma vez, repito que nós, prefeitos, estamos juntos, nos colocamos à disposição e estaremos em breve em Brasília também, levando a nossa reivindicação para que o mais rápido possível possamos receber notícias sobre a manutenção e duplicação da BR-163. Conte sempre conosco. Um abraço. São depoimentos como esse que emocionam e fazem o coração da gente sofrer muito com as perdas que se foram e que doem demais. Donizete, eu conheci seu filho, que rapaz, que juventude que ele tinha. Meu amigo Donizete do transporte, um camarada que tem uma história de vida no transporte rodoviário do estado do Mato Grosso. Perder um filho é uma dor de se perder e não recuperar. Eu sei o que é isso. E eu posso falar para você que eu entendo, mas posso entender e continuar sempre sofrendo a perda. Isso para nós é um impacto muito grande. Meus amigos lá de Garibaldi, Marcos Giovanazzi, todos os familiares, o parente de quem perdeu nesse acidente terrível, um acidente que deixa sequela para sempre. Além de deixar a sequela na alma, fisicamente também ficou, e eu tenho acompanhado o sofrimento de vocês. São posicionamentos como esse, depoimentos como esse, e que nós esperamos, agora na entrevista, verificar o que vai se pronunciar a concessionária. E pessoal, no próximo bloco agora, você vai acompanhar conosco a reprise com o presidente Júlio César Perdigão, a sua explicação sobre a concessão da rodovia BR-163. Acompanha conosco daqui a pouco.
quero te apresentar a Carvalima, uma das maiores e mais reconhecidas empresas de transportes do Brasil. Com mais de 100 unidades de atendimento nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Sul do Pará. Uma frota com mais de 500 veículos próprios e atendendo a mais de 65 mil clientes em boa parte do Brasil. A Carvalima garante a entrega da sua carga com pontualidade, segurança, confiança e com o melhor custo-benefício do mercado. Acesse carvalima.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Carvalima, movidos pela confiança. Sena Pneus, a melhor recapagem para os pneus de seu caminhão. Contamos também com pneus novos, alinhamento, balanceamento e truck center completo. Estamos há 30 anos fazendo história no Mato Grosso, levando a nossos clientes a melhor estrutura e tecnologia para rodarem cada vez mais e com segurança. Por isso, pensou em pneus e recapagem? Pensou Sena Pneus. Atendimento, qualidade e confiança. Conheça a Oral Unique, uma clínica odontológica premium. Implantes dentários, lente de contato dental, ortodontia, raio-x panorâmico e tudo o que você precisa em um ambiente confortável com qualidade e segurança. Venha fazer uma avaliação na Oral Unique Implantes, estamos prontos para atendê-los. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Avenida das Flores, número 972, Jardim Cuiabá. Proporcionar sempre o melhor. Essa é a missão do Grupo Rota Oeste, com ampla atuação nos principais setores da economia brasileira, oferecendo soluções como distribuidor de caminhões, ônibus, maquinário pesado, motores e serviços. Sediada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, terra de paisagens magníficas e estado referência nacional no agronegócio. Com atendimento baseado em valores, o Grupo Rota Oeste se consolida em uma grande casa de amigos. Integridade, espírito de servir, simplicidade, respeito e comprometimento. A excelência em cuidar de pessoas é a mesma que buscamos no cuidado com o meio ambiente através de modernização dos processos, eliminando a utilização de recursos naturais, reaproveitamento da água captada das chuvas e utilizada em nossas oficinas, geração de energia limpa, produzida através de placas fotovoltaicas, além de contar com um complexo de reformadora que segue os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. Solidez e confiança traduzem a história desse grupo com décadas de mercado. Uma grande empresa com grandes marcas. Grupo Rota Oeste, a sua casa de amigos. Hoje estamos recebendo aqui para uma entrevista conosco no programa Transportador o senhor Júlio César Perdigão, diretor-presidente da concessionária Rota do Oeste. Senhor Júlio, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, atenderam a entrevista para o programa Transportador. Obrigado pela oportunidade, Elias, da gente falar um pouco mais da solução da Rota do Oeste. Prazer. Okay. A concessionária Rota do Oeste assumiu a concessão da rodovia BR-163-364 em 2014, em março de 2014. Decorridos 7 anos, a Rota do Oeste conseguiu ampliar a capacidade de tráfego em apenas 120 quilômetros, desde a divisa com o Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, cumprindo 26,4% daquilo da obra prevista. O trecho rodoviário sobre a concessão da concessionária Rota do Oeste abrange a rodovia com Mato Grosso do Sul até o município de Sinop, no entroncamento da BR-163 com a MT-220. Diante do não cumprimento da duplicação das partes da rodovia, da concessionária, diante do não cumprimento das partes da manutenção, houve uma decisão de se devolvida a concessão para o governo. Em 9 de dezembro de 2021, a Rota do Oeste oficializou a devolução para o governo, um pedido de devolução amigável. Senhor Júlio, o que deu de errado?
Beleza, é importante quando fala de Rota do Oeste dar um passo atrás, né? A modelagem dessa concessão, quando ela foi concebida, ela foi num conceito, eu diria, do Brasil grande ali, 2013, pouco antes ali de 2014, em que você estava com o descobrimento do pré-sal, uma liquidez muito grande dos bancos, bastante oportunidade de investimentos que tinha, e várias concessões saíram nesse ciclo. E todas deram errado, né? O Brasil não aconteceu dentro daquela expectativa em vários aspectos. Então, eu acho que o primeiro passo vem de uma modelagem errada, e aí, além disso, houve as questões de lava-jato, restrições de crédito, e a gente teve depois uma sequência de eventos que causaram a saída do rumo daquilo que foi originalmente previsto. E eu divido a rota em 3 ciclos. Um primeiro ciclo, que é o ciclo da pujança dos investimentos. Nós batemos recordes de duplicação. Foram construídas todas as bases operacionais, todas as praças de pedágio, o nosso CCO, Centro de Controle Operacional. A estrutura foi toda montada nesse primeiro ciclo. E fizemos os trabalhos iniciais em toda a malha, duplicou-se o 120, mas houve os trabalhos iniciais, que é verde, sinalização, recuperação de pavimento ainda naqueles trabalhos iniciais, melhorou a rodovia de forma muito rápida. Depois entrou o ciclo de 16, eu diria até agora 21, né? Até propriamente de 9 de dezembro de 21 foi quando a gente protocolou o nosso pedido de devolução. Nesse período de 5 anos, nós tentamos, por várias formas, recolocar esse contrato no trilho e retomar os investimentos. Então, houveram várias tentativas legislativas, como a medida provisória ainda da época do Temer, tentando que esses contratos fossem reequilibrados, que tinham vários desequilíbrios nesses contratos de várias montas. Aumento do consumo asfáltico, teve a questão... Porque é a dor do concessionário, que não é só nós. Importante dizer que hoje no Brasil tem 7 concessões de rodovias federais sendo devolvidas e 3 aeroportos. Provavelmente a gente vai ter mais um aeroporto sendo devolvido. Eu reitero o que a gente estava falando aqui previamente, o nosso constrangimento de não ter cumprido na plenitude esse contrato. Não é um hábito nosso deixar a coisa pela metade. E ao longo da nossa entrevista eu vou poder explicar um pouco que não há nenhum conforto da gente em manter, como se é fácil de interpretar, a arrecadação fluindo sem que você faça os investimentos que eram previstos no contrato. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas voltando nos 3 ciclos, Elios, a gente teve esse primeiro, esse segundo de tentar buscar soluções, plano de cura, através do TAC, da troca de controle, e acabou que efeitos externos fizeram com que a gente não conseguisse essa solução. O principal dele é a autorização ferroviária, que nasce ali a partir do terminal da Rumo, em Rondonópolis, até Sinop. Seria uma ferrovia paralela à BR-163. Isso afeta os transportadores, obviamente, porque isso tende a migrar uma parte significativa de carga para a ferrovia. Isso tira fluxo da rodovia, diminui a receita da rodovia. Com a ferrovia, será que precisa duplicar tudo? Questões como essa vêm à mesa para discussão. Então, a ferrovia acabou sendo a gota d'água para que não desse certo a troca de controle, que a gente estava na iminência, com 2 grupos grandes, de fazer essa troca de controle, através de um termo de ajuste de conduta chamado TAC. E aí, quando a gente viu que não tinha interessado assumir a concessão, e aí nós podemos explicar também a complexidade de assumir uma concessão desse tamanho, a gente falou, gente, não há nenhum interesse para o acionista ficar atrasando a solução da rota e prejudicando o caminhoneiro, que é o principal usuário, é quem paga a conta. Nenhum interesse, porque eu falo com todas as letras, esses 7 anos nossos de operação, nenhum real voltou ao acionista. Nós temos que encher a boca para falar isso, porque nenhum tostão voltou ao acionista. E ele colocou aqui dentro 800 milhões de reais, 400 de patrimônio líquido e 400 que é um contrato de multo, ou seja, 800 milhões de reais, e tem 1 bi de dívida. E não levantou um tostão. Quanto até hoje, desde o início da concessão, foi arrecadado e quanto foi gasto efetivamente para manutenção e a duplicação? 500 milhões por ano. Então, anos passados foram 450, 400, 350, ou seja, você tem uma escala de crescimento em função da demanda que tem crescido, do volume de safra, inclusive. Mas a gente pode afirmar de forma bem didática que 1/3 do que é arrecadado vai para os custos operacionais. São as 18 bases de atendimento ao usuário, as praças,
o serviço de atendimento ao caminhoneiro de modo geral, da troca do pneu, a tirar ele do prego ali, o destombamento de carga. Aí você tem a limpeza da faixa de domínio, recoleta de lixo, acero nas cercas para evitar fogo, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, serviços de inspeção, são 18 viaturas rodando a rodovia, 365 dias por ano, durante 24 horas. Então você tem um serviço que custa mais ou menos 170 milhões por mês. É uma estrutura operacional para atender ao fluxo dessa rodovia, em várias áreas e várias disciplinas. Engenharia, conservação, jurídico, tem uma área muito grande e nós somos hoje 1.672 funcionários a serviço da concessão. Então não é um negócio pequeno. Nós temos hoje 810 funcionários diretos e tem os subcontratados, que é a turma do pavimento, a turma do verde, a turma da drenagem, a turma de sinalização. Temos uma fábrica de placa dentro da sede da concessionária aqui em Cuiabá. Então, você tem uma estrutura, a rodovia é muito grande, você não consegue ver isso de perto. E você tem um outro terço desse valor arrecadado que vai para o credor, para o banco, porque tem um bi de dívida. O banco precisa receber os juros dele porque é um contrato. Se eu quebro esse contrato, ele tem a capacidade de falir a companhia. Ele decreta um vencimento antecipado da dívida, se eu não cumprir, e aí ele arrasta a companhia para falência. Então a gente tem, na nossa visão, todo mundo que não cumpriu o contrato com o credor arrependeu depois. E o outro terço que sobra, ele vai para o investimento. Então ele vai para pavimento, para as passarelas, para algumas questões relacionadas à recuperação da posto da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem um volume de mais ou menos 160 milhões, 170 milhões diluídos ao longo da rodovia. É pouco para a demanda da infraestrutura que precisa ser feita. Porque você tem uma malha gigantesca, você tem um sobrepeso dos caminhões hoje que foram autorizados por lei, você tem um aumento do componente asfáltico, que é o betume, né? Aumentou o óleo diesel, o asfalto aumentou junto. Do início da concessão lá em 2015, quando ela começou a operar, efetivamente, até hoje, foram 330% de aumento do betume. É o componente mais importante que a gente tem na rodovia. Para onde vai a arrecadação são para esses 3 pilares. E uma parte vai para o imposto, né? Eu diria um quarto pilar vai para o imposto, que também é expressivo. 5% de toda a receita vão para os municípios. Aí você tem imposto de renda, IPI, os outros impostos da cadeia, que são também impactam também esse fluxo. Ok. No dia 16/7/2021, numa audiência lá na OAB, inclusive que estava presente lá o ministro Tarcísio, ele comentou que deveríamos apoiar a confirmação do TAC, que seria elaborado o TAC, que estaria tudo ok e que seria feito, e que nós tínhamos por obrigação, e falou, vocês têm que apoiar, porque vai ser muito pior se não tiver ela para poder dar continuidade. O que houve errado com aquela promessa do TAC? O que emperrou? Eu acho que esse é um bom ponto. Nós, naquele momento, em julho de 21, estávamos muito otimistas que a gente ia conseguir firmar um termo de ajuste de conduta que permitisse a troca de controle. Porque, como eu comentei, a Rota do Oeste ela vai precisar de um capital novo para cumprir as suas obrigações de investimento de 4,5 bi para tomar de banco novo. Além desse 1 bi de dívida, tem que tomar dívida nova para fazer os investimentos. Faltam duplicar 330 quilômetros e mais toda a parte de recuperação da pista velha, que a gente chama. Além de circuito de fechado de TV, para colocar fibra ótica, câmera em todo o sistema, tem uma série de investimentos acessórios. Então, é um negócio grande. Então, nós estávamos conversando com 2 grupos naquele momento e, como eu te comentei antes, em setembro, logo na sequência de julho, houve autorização ferroviária. Então, os grupos que estavam engajados, eles acabaram, existe um risco de demanda que faz com que eu olhe isso com mais cuidado. E a gente foi para a NTT e falou, NTT, você entende que caso haja ferrovia, a concessionária terá um direito a reequilíbrio do seu contrato em função de perda de demanda em função da ferrovia? Ela falou, não, eu não posso mexer na matriz de risco do contrato, senão o TCU, Tribunal de Contas da União, vem aqui no meu gestor e acaba nos penalizando. Então, eu tenho que seguir as obrigações que estão no contrato. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre ela tem uma estrutura muito rígida de regulação que não permite também
sair muito daquele quadrado regulatório. Do que ela tem que fazer para um, ela tem que fazer para todos. Então, a gente teve uma dificuldade com a NTT de fazer alguns ajustes nesse TAC para atender algumas demandas que o investidor estava trazendo. Então, essas coisas foram dificultando, e nessa audiência pública, vale comentar, eu pessoalmente estava lá, na minha fala eu assumi o compromisso de que, se o TAC não fosse efetivo, e a gente não conseguisse efetivamente ter a troca de controle ainda no ano passado, nós assumimos ali publicamente o compromisso de devolver a companhia. E o que nós fizemos. Pela tua colocação, então, analisando que a questão da ferrovia fez com que fosse gerado talvez uma queda de arrecadação para a concessão e, com isso, acabou não tendo a elaboração do TAC. Seria isso? É isso. Pela expectativa de ter a ferrovia, porque tem um cronograma essa ferrovia, né? No que foi assinado, contrato assinado de autorização com a Rumo, ela prevê que as obras se iniciam a partir do terminal em Rondonópolis em 22, agora esse ano, e que se conclua até Sinop em 28. Então é um programa ferroviário intenso que afeta diretamente o tráfego da rodovia no médio prazo. Nós estamos 28, não está tão longe, né? E isso afastou o investidor, porque a agência entendeu que não poderia reconhecer um direito a reequilíbrio por esse evento da ferrovia. Aonde entra o escândalo da Lava Jato que pode ter prejudicado a liberação do dinheiro para a concessionária? Já conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz que chegou com muito mais inovação para você se superar nas estradas, com sistemas de segurança conectados e inteligentes que o levam a ser o caminhão mais seguro do mercado. Possui força e robustez, feito sob medida para as estradas brasileiras. Com mais conforto, o novo Actros foi pensado para oferecer uma experiência única para você. Quer saber mais sobre o novo Actros da Mercedes-Benz? Visite o nosso showroom, Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Um novo dia, carga pronta, pé na estrada. E o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, o nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo com a Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem com a Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega para você. Proporcionar sempre o melhor. Essa é a missão do Grupo Rota Oeste, com ampla atuação nos principais setores da economia brasileira, oferecendo soluções como distribuidor de caminhões, ônibus, maquinário pesado, motores e serviços. Sediada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, terra de paisagens magníficas e estado referência nacional no agronegócio. Com atendimento baseado em valores, o Grupo Rota Oeste se consolida em uma grande casa de amigos. Integridade, espírito de servir, simplicidade, respeito e comprometimento. A excelência em cuidar de pessoas é a mesma que buscamos no cuidado com o meio ambiente através de modernização dos processos, eliminando a utilização de recursos naturais, reaproveitamento da água captada das chuvas e utilizada em nossas oficinas, geração de energia limpa, produzida através de placas fotovoltaicas, além de contar com um complexo de reformadora que segue os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. Solidez e confiança traduzem a história desse grupo com décadas de mercado. Uma grande empresa com grandes marcas. Grupo Rota Oeste, a sua casa de amigos. Com mais de 2 décadas de experiência na comercialização de implementos rodoviários, a Caramori Equipamentos trabalha com produtos de alta durabilidade que proporcionam maior produtividade e o melhor custo-benefício aos nossos clientes. Somos representantes exclusivos da marca Rodoforte e Guerra. Venha fazer um excelente negócio com a Caramori. Caramori Equipamentos. Ligue 65 3611 9000. Nossa equipe está pronta para te atender. Aonde entra o escândalo da Lava Jato que pode ter prejudicado a liberação do dinheiro
para a concessionária? Olha, é um conjunto de fatores. A gente tem que lembrar que em determinado momento ali na saída do Mantega, ali final do governo da Dilma, houve uma mudança de política econômica em que fez com que o BNDES deixasse de ser o grande financiador das infraestruturas, voltou recurso do dinheiro do BNDES para o Tesouro. Então diminuiu o fluxo de financiamentos do BNDES para a infraestrutura. E é importante voltar ao edital de licitação, porque ele tinha uma previsão de uma condição especial de financiamento, que não aconteceu para ninguém, para quem estava na Lava Jato e para quem não estava na Lava Jato. Então eu não posso dizer que a Lava Jato sozinha prejudicou. Eu acho que ela prejudicou, mas outros grupos que não estavam na Lava Jato também não tiveram o financiamento de longo prazo das suas infraestruturas. Por isso que hoje você tem 7 rodovias e 3 aeroportos em processo de devolução, e dessas 10 infraestruturas, uma parte delas não estava envolvida na Lava Jato e também não tiveram financiamento e estão tendo que devolver as suas concessões. Então, não dá para negar que a Lava Jato não afetou. Afetou. Mas não ela sozinha que foi o componente que fez com que o financiamento de longo prazo não saísse. Quem que fiscalizava vocês que poderia, por exemplo, informar que, olha, não está sendo cumprido o contrato, vocês alertavam da dificuldade e que não tomaram a providência? Por quê? Há um compromisso com isso. Eu, na minha interpretação, diante de tudo, porque nós estamos falando que numa reunião que nós tivemos no Sindimate em 2014, nessa reunião, o diretor na época, juntamente com o Aderval, se eu não me engano, ele garantiu para mim, ele pegou e colocou, olhando e para todos os transportadores que estavam lá reunidos, que em 4 anos, não chegaria ao 5º ano, a rodovia estaria toda duplicada. O que desse entendimento, quem que deu o alerta ou não deu o alerta a vocês, ou de repente para poder estar sendo comunicado às autoridades da dificuldade? Por que somente os 120 quilômetros? Aonde que foi a falha? 14 estava voando. A gente estava com 2 usinas alemãs, Lintec, produzindo ao mesmo tempo, e batemos, como eu comentei, recorde de lançamento de asfalto. Naquele momento, no momento deste evento, ninguém podia imaginar o que viria pela frente. E nós estaríamos e teríamos cumprido o contrato na sua integralidade no 5º ano de concessão, que seria em abril de 2019. Nós teríamos cumprido esse contrato se nós tivéssemos tido financiamento de longo prazo e não houvesse tantos desequilíbrios que prejudicassem a concessionária nesse caminho. Teríamos cumprido. Então a afirmativa é correta. O problema é que logo depois disso tiveram o que aconteceu no país. Né? Queda sequencial de 2 anos de PIB, de 3,5%, Lava Jato, tudo o que aconteceu a partir daí, mudança de política pública, crise institucional política e econômica, afetaram toda essa infraestrutura brasileira. É isso que eu falo, a Rota do Oeste não está sozinha nessa questão. Não é uma questão da Odebrecht, é uma questão setorial, de uma modelagem que foi muito otimista, impondo uma duplicação de 440 quilômetros em 5 anos, extremamente arrojado, e foi para todas. Olha a MS Via no Mato Grosso do Sul, que também está no processo de evolução. Olha, Juiz de Fora, a Brasília passando por Belo Horizonte, que também está no processo de evolução. Lá eram 1.400 quilômetros. Olha a Concebra, aqui no Triângulo Mineiro, Goiás, e um pedaço de Tocantins, também em processo de evolução. Então você tem várias infraestruturas sendo devolvidas que não tiveram seu financiamento de longo prazo por uma mudança que aconteceu a partir de 2015. Então a afirmativa nesse momento, a gente estava, o céu era o limite. Quem deveria ter dado o alerta que durante esse ano, cada ano passando, não foi cumprido a parte da duplicação? Quem era o órgão que deveria ter fiscalizado e alertado, juntamente com vocês, alertado também a NTT? Eu sei que de repente pegar e falar, não, vou me... porque tem um órgão que deveria estar acompanhando isso. Quem era esse órgão? A regulação funciona o seguinte: você tem um poder concedente, que é o Ministério de Infraestrutura, você tem a concessionária, que somos nós, que ganhou o processo licitatório. E você tem uma agência reguladora, que é a NTT. Ela é a guardiã do contrato, ela fiscaliza esse contrato. Nós temos um volume de multas hoje, Elius, na faixa de R$500 milhões. Multas aplicadas contra a companhia, que ela vai ter que pagar essa conta do seu processo de evolução. Não é perdoada essa conta. Então ela penaliza.
E se a gente devolve essa concessão sem ser de uma forma, isso que o Roberto estava comentando outra vez, de uma forma harmoniosa, destrói. Você imagina essa rodovia sem manutenção durante, não vou longe não, 90 dias. Ela derrete. Se houver um tombamento de carga, quanto tempo o DENIT vai levar para tirar um tombamento de carga desse? Nós, com todo equipamento novo, tudo Volvo, zerado, comprado agora, pesado, pessoal treinado, motivado a atender o usuário, que é o caminhoneiro, leva às vezes 8, 9 horas, com 2, 3 guinchos, com inspeção, com uma ambulância, com tudo. Você imagina uma condição pública de tomar conta dessa infraestrutura. Nós estamos vivendo um histórico do menor orçamento do DENIT na história dos últimos 20 anos. Não tem capacidade de tomar conta da infraestrutura. É ruim pagar o pedágio, mas a gente tem que enxergar o copo meio cheio disso. É ruim pagar o pedágio e você não ter o usufruto do outro lado, aquilo para que você paga. O senhor tocou num assunto que, falando, o senhor sabe quantas pessoas perderam a vida durante o período em acidentes, durante o período que a concessionária assumiu em 2014 até janeiro de 2022? A gente já perdeu uma faixa média de fatais que a gente tem na rodovia em torno de 100 fatais. 100, 110, tem ano que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. É a maior dor nossa isso. E que, de fato, se você tivesse uma infraestrutura com todo o investimento feito, você teria talvez acidentalidade menor. Você teria menos acidentes, mas com a gravidade maior, porque a pista melhor encoraja também nós, usuários, a se soltar um pouco mais e acaba que os acidentes são com mais gravidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma perda que para nós é doída. Cada acidente chega para mim no meu grupo de WhatsApp de eventos relevantes, a gente acompanha todos eles com muita atenção, procuramos mitigar, reduzir o impacto máximo com atendimento rápido e com vidas que a gente tenta salvar. Mas eu não tenho como, Eleus, dizer a você que a gente não tem um constrangimento com isso, né? O número de acidentes é muito grande, o número de vidas perdidas é muito grande, e eu aproveito para colocar mais uma vez aqui a nossa homenagem do programa para a família, toda a família do médico que faleceu no último acidente agora na Serra, juntamente com a família do motorista, colocar o nosso respeito, sentimento com a jovem vida que se foi, que estava ali prestando um trabalho de atendimento, socorrendo um outro ser humano que ali também acabou falecendo. Então, a nossa homenagem é para que nosso respeito, e dizer que a gente também se sente muito com essa perca. Mas eu, durante essa semana, até para a gente poder agilizar a nossa entrevista, que estamos chegando ao final, pessoal, durante essa semana nós colocamos no nosso programa que estaríamos marcando uma entrevista com um diretor da concessionária. O senhor nos atendeu, o senhor Júlio. Pedi que fizesse pergunta para poder ser colocada para o senhor. E nós recebemos um WhatsApp de uma pessoa chamada Marcos Giovenazzi, e que ele mandou um vídeo e que eu gostaria que o senhor assistisse ele juntamente conosco. Meu nome é Marcos Giovenazzi. Eu sou um dos sobreviventes do acidente que aconteceu em Diamantino, com ônibus há 3 anos, vai fazer 3 anos semana que vem, dia 3, né? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta pro diretor, pro presidente da Rota Oeste, qual é o sentimento dele hoje, né? Sabendo que eu passei numa rodovia onde paguei pedágio, né, que era para estar duplicada, né? E até hoje, como estou sabendo, não está duplicada. Além de não ser duplicada, ela não tinha acostamento. E além de não ter acostamento, aconteceu um acidente por causa de uma capotagem durante a noite de milho, né? Num caminhão que capotou de milho, né? E de madrugada eu cheguei aí, me dei de cara nesse milho aí, e onde o ônibus desgovernou, e aconteceu o acidente, né? Então, assim, se tivesse essa rota duplicada, se tivesse acostamento, tinha como escapar disso, mas não teve como. Na realidade, eu acho que para esse presidente da Rota Oeste é mais um acidente, mas para mim não. Para as 3 famílias que perderam
O pai também não deve ser, né? Mais um acidente, porque até hoje estão se perguntando o porquê disso, né? Se tivesse a pista duplicada não tinha acontecido isso. Esse acidente estariam aí com nós até hoje. Então eu queria fazer essa pergunta para ele, qual é o sentimento dele hoje, né? Com isso, né? Sabendo onde foi pago pedágios para a pista estar em dia não tá. E aconteceu tudo o que aconteceu com nós. Tá bom? Queria uma resposta disso. Obrigado. Marcos, é constrangedor, né? A gente conviver com os acidentes em rodovia e as dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia de uma operação rodoviária, né? Não é brincadeira. A gente precisa, e aí fica também, aqui eu faço das suas palavras as minhas, do nosso tristeza, né, nas perdas que nós tivemos, né? Não só todo o caminhoneiro que perdeu a vida na rodovia e familiares e toda a dor que fica, mas também para o nosso médico resgatista jovem, Alexandre Togói, que era queridíssimo, super dedicado, líder de equipe, e para nós foi uma perda muito doída na Sexta-feira da Paixão. Essa informação chegou para mim às 21h. E para nós, não só o evento do médico, porque a perda de uma vida de um caminhoneiro também, para nós, ela tem a mesma importância. A dor que fica é de que um médico em atendimento da vida, e ele já salvou muitas vidas na rota, ele perder a vida dessa fatalidade. Então, isso nos comove, nos torna, constrange e nos traz aí um sentimento muito doído de que nós temos buscado fazer o melhor que a gente pode. Eu não tenho uma alternativa hoje para a Rota do Oeste para fazer um clique, arrumar 4,5 bilhões e fazer os investimentos. Então, eu estou tentando fazer o melhor que a gente pode, que é tornar a rodovia trafegável, pedir a paciência do caminhoneiro para que ele tome cuidado com as suas condições de manutenção, dirija com toda a atenção que ele tem, atenta à sinalização. A gente tem essas condições que vão perdurar durante o processo de devolução. Isso não vai melhorar de uma hora para outra. A gente vai ter um processo que a gente vai conviver, tentando fazer que a rodovia se torne trafegável, reduzindo os buracos. É inadmissível a gente começar o ano com o nível de buraco que a gente tinha, especialmente o Rosário do Oeste. E as condições que a gente tem, que roda a rodovia. Roda a rodovia pelo menos uma vez por mês, de ponta a ponta, vendo as condições da rodovia. E aí a gente tem também uma questão daqui a Rondonópolis, que é um trecho do DENIT, que envolve ali a Serra de São Vicente, na curva lá do 349. A curva da Pedreira. Que a gente precisa resolver essa questão. Mas existe uma questão que o trecho não está transferido para a gente. E nós estamos afastando de um problema, mas tem uma regulação que precisa seguir o seu rito. Não estou me afastando da questão, mas nós estamos agora na maior pressão junto à NTT no processo de devolução, de assumir esse trecho, que a gente não pode ficar com uma rodovia chegando, um investimento feito de duplicação grande, se deteriorando do jeito que está se deteriorando. Então nós precisamos assumir agora no processo formalizado da devolução, a expectativa que isso aconteça em agosto, que a gente possa fazer a implantação da caixa de brita, que não foi implantado pelo DENIT, não era obrigação nossa, mas tentava. Mas é importante a consciência, aproveitando que a gente está falando para o caminhoneiro, que ajude também na questão da manutenção. Não estou me afastando da nossa culpa, mas a duplicação sozinha não resolve, a maioria das vezes. A Serra de São Vicente está duplicada e está sinalizada. Deus, ela está sinalizada. Eu rodo nela. Poderia ter radar, poderia ter fechado a serra para atender um acidente. Se eu fecho a serra, todo mundo reclama. Mas ela poderia também ter uma consciência do transportador de atentar. Ali é um problema sério, grave. E tem vários no país igual aquele ponto. E nem todos têm caixa de brita. E eu não sei se a caixa de brita vai salvar todos. Nós estamos nos esforçando para, junto da NTT, assumir a obrigação de colocar essa caixa de brita. E não é só porque o Alexandre Togói morreu, não. É porque ali é um ponto crônico, sério de acidente. A gente não está administrando o ar-condicionado, as coisas, não. A gente tem uma equipe dedicada, e aproveito o seu programa que não só o caminhoneiro assiste, mas a nossa equipe de 1.612 pessoas assiste o seu programa, para que a gente passe para eles também a mensagem de que continuem resilientes, firmes e fortes. Nós vamos fazer um processo de evolução da forma mais correta
e erguida possível, porque todo mundo atende o caminhoneiro no sol, na chuva, no calor, dos 365 dias do ano, com amor e com afinco. Não é algo que é feito assim, sem atenção. Sofrem treinamento, estão motivados, com equipamento, com uniforme, treinados, com equipe, ali tem gente por trás atendendo gente. Nós não podemos trazer um problema de acionista do país para o dia a dia nosso. Que às vezes o caminhoneiro agride o nosso funcionário. Eu entendo a indignação do caminhoneiro. Mas nós precisamos ter um pouco de humanidade nesse momento. Porque nós não temos uma questão, não tem essa vara de condão, infelizmente. Entendo o Marco. E sinto a dor. Mas o caminho que a gente tem é fazer a devolução de uma forma amigável e transitória, como o Roberto Madureira comentou. Então, aí tem a questão de uma assunção pelo consórcio de municípios do Norte. Estamos abertos a essas soluções. Se as soluções vierem de outros caminhos, nós estaremos abertos às soluções. Nós não seremos um dificultador para a troca de controle. Se eu puder hoje, Eleus, entregar a chave da concessão, eu entrego. Aí leva o banco, né? Você não vai me deixar o banco. Você tem que levar os bancos, os 7 bancos. A gente entrega a chave. Já que a gente não sobe um recurso para o acionista. Então, por isso que seu programa é uma oportunidade da gente dialogar de forma franca sobre esse assunto. Não estamos felizes com a solução. Estamos muito tristes e consternados com as perdas de vida. E estamos, sim, engajados com todos esses 1.612 funcionários nossos, atender da melhor forma possível o nosso principal razão de ser, que é o caminhoneiro. É essa a nossa razão de ser. É meu discurso diário na Rota do Oeste. Pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista. Espero que você, empresário de transporte rodoviário, para você, motorista, caminhoneiro autônomo, todo cooperativado, possam ter entendido um pouco das perguntas que nós fizemos, da resposta que foi dada. Quero desde já agradecer. Obrigado a você que compartilhou conosco, que mandou as mensagens. Júlio, muito obrigado. E para você que nos acompanha, obrigado também. Obrigado, Elios, pela oportunidade de estar aqui fazendo esclarecimento, e nossa porta vai estar sempre aberta. Para qualquer esclarecimento complementar que vocês precisarem, a gente vai estar aqui para atender. Obrigado. Marcos, o teu vídeo que você mandou para nós foi mostrado a ele, você acabou de acompanhar. Espero que a resposta possa ter te esclarecido. Caso você queira, eu posso depois encaminhar também a tua mensagem para eles, com autorização deles também, de repente até passar o contato, mas eu entendo também a situação que você tem passado. Há o interesse agora do consórcio de municípios em dar continuidade e assumir essa rodovia BR-163, há uma proposta deles apresentada. E você? O que você acha que deve ser feito? Quem você acha que se omitiu? Quem você acha que falhou? A interpretação cabe a você, cidadão de bem, a fazer essa análise. Para você que perdeu um familiar, que perdeu um parente, perdeu um amigo, com toda certeza, você sabe quem é o errado, quem é o culpado pela essa inoperância do que houve nesse período de 8 anos. Você que perdeu, assim como centenas perderam a vida nessa rodovia, seus familiares ficaram, você sabe do que nós estamos falando. E eu aproveito e abro aqui o nosso espaço para o Ministério Público Federal, para as autoridades que quiserem vir aqui e falar o porquê não fizeram nada durante todo esse período de tempo, o espaço está aberto para vocês. Queremos ouvir vocês também. Basta nos procurar e se manifestar. Com essa matéria, nós encerramos o nosso programa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que nos dê uma semana abençoada. Um abraço, pessoal. Programa Transportador com Eleus Amorim. Oferecimento ALT. 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Carvalima Transportes. Movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento. Qualidade e confiança. Águia Sul Transportes. Sua carga no tempo certo.